Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Muito boa ideia, Elaine. Seu do Everton, vocês sempre têm boas ideias, né? Colocar como diz o Everton, as meninas para cantar aqui na frente, né? Não, mas ficou bonito, né? Ficou bonito. Ficou muito bom. Deus abençoe, que possamos, né, ter mais aí envolvimento mesmo da comunidade. O Edson também, né? Cadê o Edson? Colocando seu talento aí, né? Então, os meninos também? Os meninos. Eu já não me enquadro nessa questão de meninos aí, né? Então, que bom, louvado seja Deus, né? Deus abençoe cada dia mais esse ministério de louvor, que é um ministério que abençoa-nos muito mesmo nesse momento da palavra. Eu quero agradecer aqui o Gustavo, né? Aliás, agradecer a Deus, né? Pela vida do Gustavo que está com a gente. Fazia tempo que o Gustavo não estava com a gente, né, irmão? Vocês conhecem o Gustavo, né? O Gustavo que esteve com a gente, morou com a gente. Agora o João Gabriel substituiu ele, né? Mas o Gustavo ficou bastante tempo. Os irmãos aqui, né, que estão mais tempo na comunidade, lembram do Luiz Gustavo. Então ele já está lá em Rancharia. Em outubro vai ter o Thales, o menininho dele, né? Então estamos orando a Deus aí para que venha um menino bonito como ele, com a Tainá, que é a esposa dele. Mas vai ser uma graça de Deus, né? Então a gente está feliz aqui, está vendo o Gustavo, tem trabalha como veterinário já, né? Trabalha lá em Rancharia, trabalha lá em Arapongas também, né? Tá? Onde te chama, você está indo, Gustavo. Você está muito trabalhador, graças a Deus, né? Então que os irmãos continuem orando por ele, né? Por ele, pela família, agora a família, né? E aí ele continuar firme nessa caminhada. O Gustavo faz parte da nossa vida desde pequenininho, né? Como o João também. Onde a gente ia viajar, ele estava junto também na nossa, um segundo Lucas, né? Junto com o Lucas ali, até hoje o Lucas se justifica, irmãos. Ele apronta, a gente chama a atenção dele e fala, não, o Gustavo disse que pode fazer assim. Até hoje ele faz essas coisas ainda, né? O Gustavo estava lembrando, eu já não faço mais isso. Mas quando ele era criança, ele estava lembrando esses tempos atrás que ele falou palavrão e eu falei para ele, se você falar palavrão, vou lavar a tua boca com sabão. Ele continuou falando e eu lavei a boca dele com sabão. Agora não lembrava mais disso, mas ele lembrou. É uma tática boa isso daí, ó, de vez em quando, né? Cresceu, ó, deu certo, né? Cresceu, tá aí, ó. Já pai de filho já, e agora vai ensinar o Thales, né? Com toda certeza. Então, estou muito feliz com esse momento junto da comunidade. E nós vamos falar com os irmãos no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Nós não vamos ler todo esse texto, os irmãos já conhecem muito bem o texto dos discípulos no caminho de Emaús, né? Então, vou fazer uma introdução aqui dizendo que naquele mesmo dia, dois discípulos, ou dois deles, estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E eles pararam ali entristecidos. Irmãos, esse é o caminho de Emaús. Toda vez que eu e você percorrermos este caminho de Emaús, vamos acabar como esses discípulos. Esses discípulos, veja que aqui é um momento do ápice da redenção. Do ápice da redenção, porque ali é o dia da ressurreição de Jesus. Ali é o momento em que Deus está falando, está vencida a morte, está perdoados os pecados do mundo. O Cordeiro tirou o pecado do mundo e concede-nos
a eternidade, a salvação eterna. No entanto, os discípulos estavam ali num comportamento de perplexidade, desilusão e dor. Os discípulos estavam assim. E, em especial, esses dois discípulos. Né? Esse evento ocorre nesse domingo de ressurreição. No entanto, aqueles estavam entristecidos. Eles estavam tristes. Aqui o texto diz o nome de um deles, Cleopas, né? E o outro não é citado, mas eram dois. Talvez não seja citado o texto para que nós nos coloquemos no lugar daquele discípulo. Né? A gente sabe, né? Só uma conjectura aí, mas assim, nesse aspecto nós vemos que eles estavam caminhando, aqui fala 60 estádios, tá? Que dá mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, ficava ali a aldeia de Emaús, e eles estavam caminhando, uma caminhada de 11 quilômetros, não é muito. Tá? Quando a gente vai caminhar, aí 11 quilômetros, não é muito para você dar uma caminhada de 11 quilômetros, depois você vai conversando, passa rápido até. Mas assim, 11 quilômetros, eles estavam caminhando, né, distante da promessa, que era para ficar em Jerusalém, o colegiado, a igreja estava em Jerusalém e eles estavam indo embora para Emaús. Né? Teologicamente, essa narrativa desvenda, irmãos, a condição da alma humana, decaída, mas também a soberania de Deus, da graça divina nos envolvendo no momento em que muitas vezes a condição da alma humana se distancia de Deus, não reconhece a Deus, não enxerga a Deus. Então, quando nós estamos firmados muitas vezes numa visão humana, simplesmente carnal, no nosso homem egoísta, nós não enxergamos aquilo que deveríamos ver. Os nossos olhos, dizia João Calvino que o coração humano é por natureza incapaz de discernir a Cristo, mesmo quando ele caminha ao nosso lado, que é o caso aqui em especial. Eles não conseguiam discernir a Cristo, eles não conseguiam enxergar a Cristo. Irmãos, quando nós estamos no caminho de Emaús, como esses discípulos aqui estavam, nós estamos andando, na verdade, nas nossas próprias forças. Essa é a grande tentação que nós temos que vencer, de querer andar nas nossas próprias forças. Queremos, na verdade, querer ser independente para dar a impressão de Deus. Muitas pessoas vivem assim. Vivem suas vidas correndo para lá e para cá, na sua luta, no seu trabalho, na sua vida, na sua existência, como se, na verdade, Deus não fizesse parte disso. Como se Deus não caminhasse com ele. Como se Deus não estivesse do lado dele. E a tendência nossa, pela nossa natureza decaída, é justamente não enxergar. É ficar cego espiritualmente, esgotado emocionalmente. Então, quando nós caminhamos nas nossas próprias forças, o que nós não fazemos? Não conseguimos enxergar a Jesus. E a igreja vive muito disso hoje. A igreja evangélica vive muito disso hoje. Fala-se muito de Jesus, mas não tem andado com Jesus, ou não tem reconhecido Jesus na sua caminhada. O Cristo do Evangelho. E quantas vezes nós aqui, especificamente também, não temos reconhecido, não temos olhado, nossos olhos estão fechados, como estavam ali daqueles discípulos. Diz o texto que os olhos deles estavam fechados. Eles não enxergavam a Jesus, não o conheciam. E diz o texto que Jesus se aproximou deles. Vamos aí, a graça de Deus vindo novamente em encontro ao homem. Deus, sendo misericordioso, se colocou ao lado deles, para que ali conversasse com eles. E perguntou para eles o que é que estava acontecendo, que eles estavam ali conversando e que ele sentia que na sua conversa havia desilusão, havia, na verdade, ali um sentimento de derrota, um sentimento de angústia, um
um sentimento de insatisfação. E aí o texto diz que eles estavam entristecidos, estavam tristes. E essa é a realidade daqueles que não conhecem Jesus. Todo o caminho nosso, que nós não partilhamos ele com Jesus, que nós não vemos Jesus, toda a nossa vitória, todas as nossas conquistas, e que Jesus não se faz presente, vamos acabar caminhando como esses discípulos, vamos ficar desapontados, vamos ficar com o nosso coração entristecido, tristes. Ao ser questionado por Jesus, né, por que eles estavam tristes ali, né, ele até disse, né, naquele momento ali, tentando justificar a sua tristeza. No versículo 18 ele fala, um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quer dizer, de uma certa forma ele quis, né, justificar ali a sua tristeza e disse, rapaz, mas você não sabe o que está acontecendo? Você é desinformado? Né? Você não tem aí uma internetzinha para se informar o tempo todo? Né? Você não está sabendo o que aconteceu? Jesus, profeta, poderoso em obras, fez tantos milagres. Tá? Então, assim, tentando justificar ali a sua tristeza, como se, né, nós temos essa justificativa. Irmãos, muitas vezes não estão fazendo também isso? Quantas vezes nós já não fizemos isso na nossa vida e talvez estejamos fazendo nesse exato momento, tentando justificar, mas é que você não sabe do que eu estou passando. Você não sabe qual que é a minha luta. E é verdade. Eu não sei mesmo, só Deus mesmo que sabe. Né? É só Deus mesmo que sabe o que você está passando. Porém, diante dele, nós não podemos dizer que ele não anda com a gente, que ele não nos acompanha, que ele não estende a sua mão para nós. Né? Então, eles tentaram justificar. Nessa murmuração, frequentemente, tentamos justificar também nós. Esperamos que Deus faça a nossa vontade. Quando nós estamos andando assim, no caminho de Emaús, e andando nas nossas próprias forças, nós, na verdade, queremos que Deus faça a nossa vontade. Versículo 21, ele diz assim, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, a verdade é que nós tentamos justificar e ainda nós queremos justificar dizendo, olha, nós esperávamos, ficamos desapontados, esperávamos muito dele, mas ele não fez aquilo que nós esperávamos. Esperávamos que ele ia redimir Israel. Esperávamos que ele ia ser um líder político, ia renovar novamente a nação. Ou seja, eles tinham os planos deles, mas nem sempre Deus realiza os nossos planos, porque eles não são os planos de Deus. E naquele momento ali, nós vemos que eles tentaram justificar, esperávamos. Tá? Jesus não havia então cumprido a agenda que eles haviam traçado para ele. Eles queriam um libertador, como diz, político, que os livrasse do jugo romano, mas Jesus não agiu dessa forma. Deus não agiu dessa forma. O jugo que Deus libertou e queria era muito maior do que aquilo dali, de simplesmente libertar, era libertá-los do pecado, dar-lhes a salvação eterna. E, no entanto, eles estavam desapontados porque justamente não foi feito aquilo que eles queriam. E muitas vezes essa tristeza nossa. A nossa tristeza muitas vezes porque nós não vemos Deus fazendo as coisas do jeitinho que a gente quer. Tá? Quantas e quantas vezes as pessoas estão decepcionadas com a igreja, as pessoas saem de uma igreja e vão para outra, porque na verdade ela vai em cada igreja para ver se Deus é um servo delas, faz aquilo que elas querem. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que o maior obstáculo para experimentarmos a paz de Deus não é a gravidade da tempestade. Veja bem, o maior obstáculo não é para experimentarmos a paz de Deus, não é a gravidade da tempestade, mas a teimosia da nossa vontade em exigir que Deus haja segundo os nossos planos e no nosso tempo.
É por isso que muitas vezes não vivemos em paz. E esses discípulos não estavam em paz, eles estavam tristes, eles estavam derrotados. Por quê? Porque Deus não tinha respondido do jeito que eles queriam. E a teimosia nossa muitas vezes é isso. Queremos não nos sujeitar à vontade de Deus. E é isso que traz tristeza. É isso que faz muitas vezes nós não estarmos em paz. As circunstâncias muitas vezes são terríveis. E cada um de nós enfrentamos elas de diferentes formas na nossa existência. Mas a paz, por isso Jesus disse, eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. O mundo não dá paz para nós. As nossas vitórias não darão paz para nós. Os nossos sucessos não darão paz para nós. Só Deus pode dar paz para nós. Mas muitas vezes o nosso coração é teimoso em querer buscar paz, sucesso em outros lugares. Então, Deus não está falando que você não prospera. Deus não está falando que você não vai ter sucesso. Mas nós temos que ter prosperidade e sucesso em Deus, sabendo que Ele é a razão do nosso sucesso. Irmãos, no segundo momento, quando nós estamos no caminho de Emaús, outra coisa que fazemos, andamos nas nossas próprias forças no primeiro momento, e no segundo momento, nós negamos a ajuda dos nossos irmãos e da palavra. Quando estamos dirigindo contrariamente à Cidade Santa, quando estamos nesse caminho de tristeza, nós estamos andando nas nossas próprias forças, mas também estamos negando a ajuda dos outros. E o nosso egoísmo já que nos levou no primeiro momento. E o nosso egoísmo continua fazendo com que nós não tenhamos uma vida comunitária, uma visão comunitária. Nós nos distanciamos cada dia mais e o nosso individualismo, e nós brasileiros somos muito individualistas. Nós falamos muito dos norte-americanos, mas eu tenho a impressão que nós ganhamos até dos norte-americanos de tão individualista que nós somos. E a cada dia mais é aquilo que nós falamos, né? É a luta pela vitória do individual, pelo fracasso do coletivo. Mas nós vemos justamente acontecendo isso aqui nesse exato momento, onde aquelas pessoas, aqueles dois discípulos estavam ali incrédulos, porque o texto fala, né, eles mesmos, tá certo, né, que algumas irmãs foram lá, olha aí, né, não acreditaram nas mulheres, olha aí, né, quer dizer, umas irmãs foram lá e viram que tinha as provas ali de que ele realmente tinha ressuscitado. Aliás, aquelas irmãs vieram, falaram para os irmãos, e os irmãos foram lá e constataram que realmente era isso. Mas o que eles estavam fazendo? Não estavam crendo, eles estavam caminhando contrário a isso, desiludidos, desanimados. Ah, não, é conversa de mulher. Depois os homens falaram, mesmo que os homens ainda não acreditaram. Então, essa é uma forma que nós vemos, né? Os irmãos deixaram ali na Bíblia para eles, Jesus falou, mas vocês são tardos de coração. Os profetas falaram disso, que o Cristo tinha que padecer, que o Cristo tinha que ser crucificado, que o Cristo teria que ressuscitar ao terceiro dia. Está lá nos profetas, está lá na palavra, mas vocês não creem. E é isso que acontece quando estamos no caminho de Emaús. A palavra já não fala mais ao nosso coração. O testemunho dos irmãos também não fala. O conselho dos irmãos também não mexe mais com a gente. Aliás, a gente nem ouve. É aquela história que o pessoal fala, escuta com um ouvido e sai pelo outro, né? Então, assim, é isso que muitas vezes ocorre porque estamos nesse caminho. E a questão comunitária fica no segundo plano. Então, negamos ali a ajuda dos irmãos. Negamos aquilo que está na palavra do Senhor orientando, as promessas de Deus, a orientação daquilo que é para a nossa vida, mas nós não queremos, ou seja, as escrituras não são suficientes, os irmãos também não são suficientes, temos que buscar sempre outras coisas, nada é suficiente. Não, era isso que estava acontecendo, era por isso que eles estavam naquela tristeza miserável.
não sabiam nem como explicar aquilo, mas estavam caminhando contrários ao destino que Deus tinha colocado para eles. Tá? Quando caminhamos também no caminho de Emaús, quando estamos nessa situação, onde nós confiamos somente nas nossas próprias forças, caminhamos nas nossas próprias forças, quando nós estamos rejeitando a ajuda dos irmãos, a vida comunitária, quando nós estamos negando a palavra de Deus, quando a palavra de Deus já não está ali calando forte ao nosso coração, queimando o nosso coração, não queremos obedecer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, quando nós estamos assim, pela misericórdia de Deus, a graça do Senhor vem novamente. É isso que nós acreditamos como reformados. Deus, na sua infinita misericórdia, vem novamente e faz justamente o quê? Aquilo que fez Jesus ali. Se colocou ao lado deles e ali, depois que eles falaram, abriram o seu coração, choramingaram ali as suas mágoas ali, Jesus apontou a palavra, Jesus deu o testemunho, mostrou ali. E aí, naquele momento em que Jesus se assenta com eles para comer, e no partir do pão, diz o texto que abriu os olhos. As coisas de Deus são assim. O pão, o suco da uva, símbolos do que Jesus fez por nós. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, quando olhamos para o amor de Deus, aquilo que Deus fez por nós, abre nossos olhos. Abre os nossos olhos, irmãos. É a graça de Deus te resgatando do caminho de Emaús, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos esses anos de vida que nós tivemos. Quantas vezes Deus fez isso conosco? Ele vai continuar fazendo, porque Ele é misericordioso, Ele abre os nossos olhos e nós começamos a enxergar o que é realmente verdadeiro, o que é eterno, o que é que fica. E aí nós começamos a aprender o que é que nós também temos que valorizar mais nas nossas vidas. Veja que abriu os olhos deles e eles conheceram, ocorreu ali aquela revelação, e abriu para que eles não mais vivessem atemorizados. Então, capítulo 20 lá narra que eles estavam com medo, trancados. Jesus se colocou no meio dos discípulos e fala: não tenhais medo. E quando abre os nossos olhos, os nossos medos, as nossas fobias, quando estamos em Cristo, quando enxergamos Cristo conosco, os nossos medos vão sendo lançados para fora, vão deixados de lado, como aqueles discípulos estavam ali com medos. Medo dos romanos, com medo dos judeus, da liderança, como fizeram com Cristo, pode fazer comigo também, pode fazer conosco também. Acho que era por isso que eles estavam fugindo de Jerusalém. Mas Jesus coloca ali para que eles não vivessem mais atemorizados. Eles dizem: sentimos em nosso coração. Eles declararam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Veja, irmãos, como Deus é misericordioso conosco. A graça vem e faz novamente que o nosso coração arda. O primeiro amor. Vamos louvar, exaltar, reconhecer o que Deus é, de fato, na nossa vida ardia o coração. Peça a Deus. Deus está aí novamente buscando a nós. Se você está nesse caminho, querendo andar só nas suas próprias forças, achando que você vai resolver as coisas tudo da sua maneira, do seu jeito, que você não precisa de Deus, que você não precisa do Cristo, se coloque neste momento. Aceite a companhia do Cristo, porque Ele vai te libertar disso, desse sentimento de que você está sozinho, desse sentimento que você não precisa de ninguém, que você não precisa. Olha, uma das coisas que mais falam na nossa sociedade hoje, eu tenho certeza que você já ouviu isso: você não pode acreditar em ninguém mais, porque cada um pensa só em si. Uma grande verdade, nossa sociedade está cada dia mais egoísta, mas tem muita gente que Deus coloca na tua vida para te ajudar. Você não está sozinho. Jesus está falando: eu tenho a minha igreja, eu deixei a minha igreja. Tem pessoas que querem sim, amam você, que querem te ajudar, que não são tão egoístas não, que não fazem as coisas só pelo interesse não. E é isso que nós temos que resgatar no nosso coração, porque é Deus que faz isso.
É Jesus que faz isso. E faz de tal forma que Ele dá-nos força para nós também sairmos da nossa comodidade. Ou seja, Ele nos coloca e entende que nós somos família de Deus. E aí Ele coloca também a nós a força para nós sairmos da nossa comodidade de tristeza e passar a anunciar o Evangelho da alegria, o Evangelho da paz, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta de fato a vida das pessoas. Não que necessariamente não vamos ter lutas, não vamos ter tempestades, mas que Ele vai nos ajudar a passar essas lutas, passar essas tempestades. Diz o texto que na mesma hora aqueles discípulos, olha, o texto diz lá no versículo 33, e na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém. Reparem nisso, irmãos. Era noite, a viagem fora cansativa, mas a graça renovou de tal modo, de tal forma, as forças daqueles irmãos, que eles não podiam ficar parados, eles voltaram lá para Jerusalém. Caminharam 11, falaram, estou cansado, estou acabado, 11 quilômetros. Voltaram de novo. E agora não voltaram cabisbaixo, não, voltaram animados. Agora, mas não com passos lentos de tristeza, mas correndo com a alegria da ressurreição. E regressando para onde? Para o convívio, para a comunidade, para outras pessoas. Quantas pessoas que estão vivendo o seu individualismo, ricos, poderosos, humanamente falando, com o poder do dinheiro, mas com uma vida desgraçada no relacionamento com as pessoas. Mas quando Cristo toca e abençoa, resgata novamente, Ele volta para a vida comunitária, na sua família, começa a enxergar que a família é o dom de Deus para nós, que a família comunitária da igreja é o dom de Deus para nós. E aí não vive mais aquela vida miserável, mas vive uma vida sabendo que Deus é maior na sua vida. Que quando faltar todas as coisas nessa vida, nós temos a graça de Deus junto de nós. Junto de nós, no meio da tempestade, é essa graça que não vai nos dar a paz, que vai nos dar a paz. Então ali, deu força para eles também testemunhar aos outros. Voltaram para testemunhar os outros. Olha, realmente é como vocês tinham dito, é realmente como as mulheres tinham dito. Jesus está vivo, Ele falou conosco, Ele conversou conosco, Ele comeu conosco, Ele bebeu conosco, e quando Ele falou, abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração, e nós não podemos agora deixar de falar dessa palavra, que tire a nossa vida. Podem tirar a nossa vida, mas nós vamos falar desse amor, porque não tem outra coisa nesse momento a não ser a testemunhar deste amor de Deus por mim. A ter misericórdia também, então, dos outros. No último momento é isso, testemunhar e ter misericórdia dos outros. Por quê? Esse mundo individualista que nós vivemos também é assim. É aquela questão nossa, né? Eu tenho sucesso, eu consegui, o outro que se lasque. Se o outro fez coisa errada, é problema dele. Tem hora que humanamente a vontade da gente é falar isso mesmo, né? Mas assim, isso não é questão. Entendeu? Tiago até falou isso aqui na pregação passada. É isso que a gente tem que sempre decidir. Tem coisas que a gente... o que eu estou sentindo é como Paulo falou, eu estou falando como homem agora, né? Então assim, mas isso não é questão. Então a gente tem que decidir o que a gente quer ser. Eles decidiram neste momento a ser cristão. Porque eles viram o amor de Deus, eles estavam ali, no caminho errado. Se dependesse deles, já estavam cruzando, indo para outro continente, fugindo. Mas não, a graça de Deus foi lá, envolveu, daí eles viram a misericórdia de Deus. E aí o que eles querem? Que Deus quer, que Jesus quer? Que nós sejamos misericordiosos com os outros também. Como eles foram tardos, os outros também muitas vezes são tardos. A gente tem que ter paciência. Continuar pregando, continuar anunciando. Por quê? Porque senão você também estaria na mesma situação, se não é a graça e a misericórdia de Deus. Então, por isso, Ele nos liberta para que nós tenhamos misericórdias também dos outros, como Deus tem de nós. Então, irmãos, é para isso que Deus nos resgata, por isso que Jesus resgatou eles e nos resgata do caminho de Emaús, para que a gente possa ver que nós temos uma família que Deus concede a nós.
para que nós possamos ver que não estamos sozinhos, para que nós possamos ver que também nós somos testemunhas de Deus, de Jesus. E isso vai ser o total diferencial da nossa vida, porque a existência nossa passa, mas fica aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós somos de importante na vida das pessoas, que nós ajudamos, que fomos misericordiosos, que fomos instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa. Então, o mesmo Cristo, Timothy Keller diz no seu livro Caminho da Graça, ele diz: o mesmo Cristo que se assenta à mesa e abre os olhos dos pecadores é aquele que inflama os corações para que não consigam guardar o Evangelho apenas para si. Então, irmãos, a verdade é a seguinte: se nós estamos na igreja, se nós estamos no Evangelho e achamos que o Evangelho é só para nós, então nós estamos com aquelas pessoas que estão indo nas igrejas só para ganhar alguma coisa, só para serem servidas. Não, a mensagem desse Evangelho é para todo mundo. Nós sabemos que todos vão ser alcançados, mas nós temos que pregar e anunciar. E anuncie com a tua vida. Você não precisa sair constantemente com um folheto na mão, entregando coisas, e até muitas vezes até incomodando as pessoas. Mas assim, você precisa testemunhar. No momento em que Deus chamar você para uma obra específica, para algo específico, um testemunho específico, seja no teu trabalho, seja no teu dia a dia, seja com a tua profissão, Deus vai mostrar: olha, é a hora de você testemunhar. E aquela pessoa também vai saber disso. E é ali que você testemunha do Cristo. É ali que você leva o Evangelho. É ali que nós não vamos andar nas nossas próprias forças. É ali que nós vamos entender que não podemos negar a ajuda do outro, nós precisamos do outro, não dá para viver sozinho. Se dá para viver sozinho, mas vai viver tristemente, vai viver isolado, vai viver uma vida como aqueles discípulos estavam vivendo, e que a graça do Cristo é a única capaz de abrir os nossos olhos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você não ande nesse caminho, mas se estiver nesse caminho, peça pela graça de Deus, olhe para a graça de Deus, olhe para o Cristo, Ele vai abrir seus olhos. E ao abrir seus olhos, veja que você tem uma família, que você tem alguém que acompanha você constantemente, que é o Senhor Jesus, mas Ele comissiona você para que você vá e anuncie o Evangelho dessa graça, para que Deus nos abençoe e para que a palavra do Senhor seja pregada em todo momento, em toda hora. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, quero orar em nome de Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por este momento em que nós estamos diante da tua palavra e diante desses irmãos. E te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem tido paciência conosco, Pai. Como teve com esses discípulos. Quantas e quantas vezes é que nós saímos do seu caminho, saímos do caminho de Jerusalém e estamos caminhando na direção de Emaús. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, como o Senhor teve daqueles discípulos, e faça, Senhor, com que nossos olhos se abram, Pai, para que nós possamos ver constantemente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso coração. Abençoe-nos, ó Deus, para que nós possamos sentir a Tua graça nos envolvendo. Que não sejamos egoístas, ó Pai, mas que sejamos os comunitários, que sejamos aqueles que o Senhor nos fez ser, ó Pai, na igreja, ou seja, no corpo. E que essa vida nossa, ó Pai, possa ser de tal forma com que essa igreja testemunhe, onde quer que nós estejamos, nós vamos ser essa igreja que está aqui reunida, essa igreja, Senhor, que crê no Evangelho que liberta, que transforma e que nos tira do caminho da tristeza. Se assim com a vida de cada um dos nossos irmãos, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Voltou? Amém. Quero só concluir esse momento orando pelos irmãos. Os irmãos que têm pedido de oração, vamos ficar em pé. Aqueles irmãos que têm pedido de oração, gostaria de manifestar neste momento.